Jesus. Vocês estão bem? Amém. Muito bom estarmos juntos em mais uma celebração da família, para entregarmos o nosso louvor ao Deus Todo-Poderoso. Nessa feita eu sei que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quantos querem palavra de Deus? Digam amém. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Há alguns dias essa palavra tem queimado em meu coração. E eu creio que existem verdades aqui para nos orientar, para nos edificar. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Continuem orando por eles, para que Deus os traga em paz, para que esses últimos dias lá na América sejam de paz, de bênção. Amém? Daniel capítulo 10, versículo 4, diz o texto: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Não me restou força alguma em mim. Meu rosto mudou de cor, se desfigurou. Não retive força. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. E o capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. E um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E o versículo 13: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. E você diz amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e como precisamos ouvir a tua voz. O salmista diz que o Senhor envia suas ordens à terra e a tua palavra corre velozmente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?
O profeta Jeremias disse: achadas as suas palavras, logo as comi, e me foram gozo e alegria. Ó Deus, que a tua palavra seja gozo e alegria para nós. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. É a tua palavra. Senhor, envia uma palavra sobre nós essa noite. Abre o céu, nos dá espírito de sabedoria, de revelação. Leva o nosso pensamento cativo à tua obediência. E que o teu espírito tenha liberdade para falar conosco, segundo o teu querer, segundo o teu desígnio. É o que nós te pedimos. A nossa oração é como a de Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, e ficaremos gratos para sempre. Amém, amém, amém. Diga glória a Deus. Observe, Daniel está em um lugar que fez parte do projeto original de Deus. Daniel está às margens do rio Tigre. Esse rio Tigre, ele aparece na Bíblia Sagrada pela primeira vez, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 10 em diante. Se você é bereano, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, para que você possa entender a construção e o caminho que nós vamos seguir. Daniel está às margens do rio Tigre. Esse lugar que aparece no projeto original de Deus. Em Gênesis 2 e 10, diz o texto: saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo se chama Gion, que circuncida a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre, que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Você lê comigo Gênesis 2 e 10, que sai um rio do Éden para regar o jardim. Porém, ele entra como um no jardim, e do jardim para fora ele se divide em 4 braços. Aprende isso, porque todos os recursos naturais, tudo aquilo que estiver na terra, que eu, você, nós usarmos para regar, para nutrir, para alimentar, para fomentar o jardim, o ambiente da intimidade, o lugar do encontro, todos os recursos que você usar para fomentar, para investir, para regar a tua intimidade com Deus, serão multiplicados. Entra um rio, sai como 4. Entra um rio e dentro do jardim se torna em 4 braços para regar toda a terra e alcançar os confins. É por isso que sempre que você ouvir alguém dizer: quando Deus me der eu vou fazer, não vai fazer nunca, e dificilmente vai chegar a ter. Porque quando você tem apenas uma fonte e usa essa fonte para regar o jardim da tua intimidade, lá dentro se tornam fontes, fontes e fontes. Tudo aquilo que você usa aqui para regar o ambiente da intimidade é multiplicado. Aprende uma coisa: entra um rio no jardim e no jardim se tornam em 4. Diga para o teu irmão: as coisas se multiplicam no ambiente da intimidade. Quem entende isso, diga glória a Deus. Esse segredo Deus está ensinando a Adão. Todos os recursos que estiverem à tua disposição, tudo que estiver à disposição na terra e que você usar para regar esse ambiente, certamente serão multiplicados no jardim da intimidade. Passa-se muitos anos, Daniel está nesse lugar, às margens do Tigre. Existem 2 definições para tigre. Você pode encontrar tanto flecha como rápido, porque é um rio de pouca profundidade, pelo menos 1.300 quilômetros de extensão, pouca profundidade, mas ele tem muita velocidade. As águas correm rapidamente. Diferente do Eufrates, que tem mais que o dobro, porém as suas águas não têm um curso tão veloz, não têm um curso tão ímpeto. Daniel está às margens do rio Tigre. A primeira vez que esse rio aparece na Bíblia, diga comigo, é em Gênesis.
É lá no jardim. A segunda vez que esse rio vai aparecer na Bíblia, querido, é quando o Senhor chama Abrão, e lá no capítulo 15, mais de 10 anos Abrão está caminhando com Deus, e Deus nunca falou de limites. E ali Deus fala para Abrão que o limite dele, da possessão que a herança dele alcançaria, seria até o Tigre, seria até o Eufrates, estão na mesma geografia. Esse rio, ele aparece na Bíblia como uma fonte que sai do jardim, correntes que saem do jardim, e Daniel está ali. É curioso fazer um paralelo entre Daniel capítulo 10 e o Salmo 137, porque se trata do mesmo lugar, do mesmo rio, sob duas perspectivas diferentes. No Salmo 137 eles cantam assim: junto aos rios de Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E muitos nos oprimiam, debochavam de nós e diziam: cantem um dos cânticos de Sião. As harpas estavam penduradas no salgueiro, e eles dizem assim: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Veja, é o mesmo rio, é o mesmo país, a antiga Babilônia, que hoje é o Iraque, e lá em Bagdá, o Tigre ainda corta a cidade de Bagdá. Era o mesmo país, era o mesmo rio, eram as mesmas águas, mas com visões diferentes, com experiências diferentes, com reações diferentes. A primeira verdade que tem aqui para nós é que Deus não precisa mudar a tua geografia para você exercer a tua intimidade. Deus não precisa melhorar a tua geografia para você se relacionar com Ele. Enquanto Anderson, pessoas estão cantando o Salmo 137 e dizendo: as harpas estão penduradas. Aqui eu não canto, aqui não tem cântico, aqui eu não tenho razão para cantar. Alguns estão com harpas penduradas junto ao rio, mas Daniel está no mesmo lugar, com o céu aberto, anjo descendo, resposta descendo, porque é você que define a tua geografia, é você que faz o teu lugar. Deus não precisa te mudar do leste para o oeste ou do norte para o sul. Defina a tua geografia, ressignifique a tua casa, redesenhe a tua geografia, porque aí onde você está, você define se a harpa fica pendurada ou se você vai ver o céu aberto e anjos de Deus descendo ao teu encontro. Diga para alguém: você que faz o teu ambiente, é você que define a tua geografia. Vou repetir. Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia sentávamos e chorávamos, lembrando de ti, ó Jerusalém, e as harpas penduradas no salgueiro. Alguém pode olhar para você hoje aí, no teu ambiente, e dizer: é melhor você pendurar a harpa. Mas o recado que você tem que dar para o adversário da tua alma, para as circunstâncias, para os zombadores, para os que debocham, para os que meneiam a cabeça e dizem: onde está o teu Deus? Que ambiente é esse? Que lugar ruim que você está? A resposta quem dá é você. Aqui minha harpa não fica pendurada. Aqui é um lugar de experiência. Aqui é um lugar de visitação de Deus. Deus não precisa mudar a geografia de Daniel para que o céu se abra. Quem disse que Deus precisa mudar a tua geografia para o céu abrir? As margens do Tigre, ele vê o céu aberto. Esse evento acontece no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Daniel já é um ancião, passado dos 80 anos. E aqui tem uma coisa interessante. Daniel foi para a Babilônia possivelmente com seus 13, 14 anos. Não há relatos que tenha regressado a Jerusalém. Não serviu onde sonhou. Não serviu no lugar dos sonhos, no tempo dos sonhos, no ambiente que todo mundo sonhava. Mas uma coisa é fato: onde Deus plantou ele, ele cumpriu a missão dele. Alguns dias uma pessoa me mandou
uma mensagem, eu hesitei em responder, depois mandou de novo. Eu falei, eu vou responder. A pessoa me mandou um texto de Josué capítulo 1 e disse assim: está escrito que onde Josué colocar a planta dos pés, Deus vai dar ele. Então, se eu for justo, se eu respeitar a lei do Senhor, se eu meditar na lei do Senhor de dia e de noite, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou ser próspero, eu vou ser bem sucedido. É isso? Eu falei, não é isso que o texto está dizendo. Existem 3 definições de sucesso no Antigo Testamento. A primeira delas, quando o Senhor fala assim a Josué: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora, atravessa o Jordão e toma a região que eu te dou, desde o grande mar, o Mediterrâneo, até o Eufrates. Então a primeira definição de sucesso: sucesso é estar na geografia que Deus determinou para você. Sucesso é estar no território que Deus determinou, dentro das linhas que Deus determinou, e não no lugar que eu escolho. Essa é a primeira definição de sucesso: é estar no lugar que Deus plantou. A segunda condição de Deus a Josué é essa: medita na lei, no livro da lei de dia e de noite, para que prospere em todos os seus caminhos. O que Deus está dizendo a Josué? Josué, para você ter sucesso, primeiro, respeite os meus limites, e segundo, respeite as minhas regras. A terceira definição de sucesso, Deus disse assim a Josué: porque você vai fazer esse povo entrar em Canaã. É a missão. Então, sucesso no Antigo Testamento tem 3 variáveis: território de Deus, regras de Deus e missão de Deus. Você não escolhe território, você não escolhe as regras e você não escolhe a missão. É isso que Deus está dizendo a Josué. E se você observar o território que eu designei, se você observar as minhas regras e se você cumprir a minha missão e não a tua, você vai ser próspero. E onde colocar a planta dos seus pés eu vou te dar. Mas é onde colocar a planta dos pés, dentro desse limite, Josué. É do Eufrates até o Mediterrâneo. Dentro desse mapa que eu desenhei para a tua vida, onde você colocar o pé, de acordo com as minhas regras e cumprindo a minha missão, ninguém fica de pé na tua frente. Não tem inimigo que fica de pé diante de você, Josué. Vale lembrar que no Antigo Testamento o sucesso é tomar Canaã terrena. No Novo, sucesso é tomar a Canaã celestial. Daniel não serve a Deus no lugar que sonhou, mas ele tem a capacidade de entender que ali é a geografia dele. Aos passados dos 80 anos, quando Ciro promulga um decreto e liberta o povo, Daniel entende que ele precisa ficar, porque ali é a geografia dele. Ali que Deus escolheu, ali que Deus tem um propósito para ele. Porque quem tem consciência que foi escolhido não escolhe lugares. Diga para alguém: escolhido não escolhe lugar. Daniel está às margens do rio Tigre. Todos os comentaristas acreditam que foi ele o arauto de Deus, que um dia entra diante do rei Ciro, lê o texto de Isaías 44 e 45 para Ciro. Quando 140 anos o profeta Isaías um dia profetizou: assim diz o Senhor acerca de Ciro, meu ungido, eu te fortalecerei ainda que não me conheças. Vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade. Daniel, na sua idade avançada, entra diante do rei Ciro com pergaminhos e diz: Ciro, o que aconteceu na tua vida não é fruto do acaso, nem das suas grandes campanhas militares. O Deus de Israel, 140 anos antes, te chamou pelo nome, disse que ia te levantar, porque tinha um propósito na tua vida. E Ciro, em Esdras capítulo 1, ele diz assim: eu, Ciro, promulgo um decreto que todo aquele que for dos judeus possa regressar a seu país, para edificar o templo do Senhor, para construir o templo do Senhor. Demora 2 anos para que o povo se mobilize, e numa caravana de aproximadamente 50 mil pessoas, eles voltam para Jerusalém. Daniel fica porque ele entende que ali é o lugar dele, ali é o lugar da missão dele.
E é no terceiro ano de Ciro que ele tem essa experiência. Olha o texto, que fantástico. No primeiro ano de Ciro ele promulga um decreto. Mas é no terceiro ano, quando o povo está saindo do país, é o ano que o povo vai levantar acampamento, que ele tem essa grande experiência com Deus. Pastor, o que isso tem para nós? É simples. O decreto já havia sido estabelecido. O tempo do cativeiro já havia acabado. Um novo tempo havia iniciado. Mas o coração de Daniel não mudou. O tempo do cativeiro havia passado. 70 anos de vergonha havia se esgotado, se cumprido, segundo a profecia de Jeremias. Mas quando você lê Daniel capítulo 10, versículo 1 em diante, ele está jejuando, orando, se quebrantando diante de Deus por 21 dias. As coisas mudaram, mas o coração dele não mudou. Dias melhores chegaram, mas o coração do profeta não mudou. Guarde uma palavra no teu coração. Eu creio que Deus tem dias melhores para nós, mas é importante que o coração não mude. Deus tem dias melhores para nós, mas a vida de oração não pode mudar. O quebrantamento não pode mudar. Quando Ciro promulga um decreto libertando os judeus, Daniel poderia baixar a guarda e dizer: eu cumpri a minha missão, agora é com vocês. Mas o coração dele não muda. Não permita que as mudanças, não permita que as libertações, que as quebras de cativeiro, não permita que os decretos favoráveis mudem o teu coração. Não permita. Há um tempo favorável, mas o coração dele é o mesmo. O coração não muda. Aliás, se há uma expressão no livro de Daniel que eu amo, quando ele, na sua velhice, alguém olha para ele e diz: és tu aquele? És tu aquele, Daniel? Porque o tempo passou. E a referência que tem de Daniel, quando dizem és tu aquele, é do Daniel que com 17 anos interpretava sonhos. É do Daniel que com 30 anos já era maduro, bem sucedido, mas continuava sendo profeta, para olhar para Nabucodonosor e dizer: você é uma árvore que o machado do céu vai te cortar, e quando você se humilhar, Deus te levanta novamente. Olham para Daniel dizendo: és tu aquele? És tu aquele que não se dobrava? És tu aquele que Deus falava? Porém, na velhice, podem olhar para ele e dizer: ele continua sendo o mesmo. O tempo passou, a conexão com o céu não mudou. Os cabelos embranqueceram, a vida de oração não mudou. És tu aquele? Sim, eu continuo sendo aquele que 3 vezes ao dia minha janela está aberta, meus joelhos estão dobrados, e independente do que os homens tramem, eu continuo de joelho na presença do Deus de Israel. Eu continuo sendo o mesmo. No terceiro ano, ele é capaz de jejuar, de se humilhar por 21 dias. E ao dia 24 do mês, estando ele à borda do grande tigre, ele levanta os olhos e ele vê essa figura emblemática. Ele vê um homem vestido de linho, os ombros cingidos de ouro puro de ufaz, seu rosto como berilo, o corpo como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos tocha de fogo, os braços e pés brilhavam como bronze polido, a voz como um estrondo de muita gente. E a primeira coisa que esse homem vai dizer a Daniel: Daniel, homem muito amado. Daniel, homem muito amado. No decorrer da vida, alguns momentos Daniel precisou fazer escolha entre ser aplaudido pelos homens, venerado pelos políticos, ou continuar sendo amado pelo céu. Houve dias que Daniel precisou fazer uma escolha entre fechar a janela, entre se calar, entre não clamar a Deus e clamar a homens, ou continuar sendo amado pelo céu. A minha oração é que nesse tempo Deus dê a nós a mesma firmeza de caráter que Daniel, porque se preciso for enfrentar hostilidades para continuar sendo amado pelo céu, assim seja. Daniel, homem muito amado,
Está atento às palavras que vou te dizer, e levanta sobre os seus pés, porque eis que sou enviado a ti. Muitas definições existem sobre o aspecto desse homem. Que o vestido era de linho porque aponta para uma vestimenta sacerdotal. Que os olhos, que o rosto é como um relâmpago, os olhos como tocha de fogo, porque diante dos mensageiros do céu, o fogo que a tudo perscruta, tudo queima, tudo prova, tudo sonda, porque diante desses mensageiros do céu, cujos olhos são como chama de fogo, não há nada que fique escondido, não há nada que fique maquiado, não há nada que fique oculto diante desses. Mas me impressiona que o corpo dele é como berilo. Diga comigo, berilo. O berilo é a 10ª pedra no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote Arão. É a 10ª pedra, a primeira da 4ª ordem. A 10ª pedra no peito do sacerdote Arão. E a 8ª no fundamento da Nova Jerusalém. Quando esse anjo aparece a Daniel e o corpo dele é como berilo, é o Senhor mostrando para ele, Daniel, que as pedras, aquilo que o sacerdote leva no peito, está profundamente conectado ao céu. Daniel é profeta, mas o coração dele sente as dores sacerdotais de Jerusalém. Esse anjo que aparece com o corpo como berilo, a cor da turquesa, 10ª pedra do peitoral, 8ª pedra do fundamento da Nova Jerusalém. É o Senhor ensinando algo ao profeta. Se o teu coração não mudar, se o teu coração estiver com fundamento naquilo que é eterno, aquilo que é eterno vai continuar vindo ao teu encontro. Se o nosso coração não mudar, se o nosso coração estiver com os fundamentos eternos, sentindo aquilo que é eterno, conectado com a eternidade continuará vindo a nós. Esse homem aparece diante dele e diz: Daniel, eu vim te fazer entender o que há a acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Há uma grande verdade aqui para nós, porque quem tem os fundamentos do céu no coração, quem tem os fundamentos do céu no peito, quem respira céu, suas preocupações não são apenas com hoje, imediatas. Quanto menos preocupação nós temos com o futuro, com o porvir, mais do presente nos encharcamos e corre o risco de acontecer o que Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que que o anjo vem falar a Daniel sobre o que há de acontecer ao povo dele nos dias distantes? Primeiro, porque quem tem o céu no coração está preocupado não só com hoje, com agora, mas está preocupado com amanhã também. Segundo, porque que o anjo vem comunicar a Daniel sobre dias distantes? Porque do mesmo jeito que os livros, os escritos de Jeremias foram fonte para Daniel, é essa a revelação que vai ser o manual para a próxima geração. Porque quem está de fato conectado com a missão de Deus, há uma palavra: continuidade. Não se esgota em você, não se encerra em você. A profecia que vai ser entregue a Daniel, ela vai ser fundamental para que as próximas gerações sobrevivam, resistam nos dias de Alexandre o Grande, nos dias de Antíoco Epifânio, nos dias que o templo fosse profanado, nos dias que os judeus tivessem que se esconder. Eles fugiriam, mas levariam os escritos de Daniel com eles, e aquilo seria alimento para a geração futura. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, ele está dizendo: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, pelo número de anos que falava o profeta Jeremias, que as assolações durariam 70 anos. Do mesmo jeito que as profecias de Jeremias alimentaram Daniel, o que Deus entrega a Daniel vai alimentar uma próxima geração. Deus está procurando alguém para levantar em nosso tempo, não para o hoje, não para o agora, mas aquilo que Ele quer gerar através de você não se esgota em você, mas é legado para a próxima geração.
Nós somos a geração mais imediatista da igreja em toda a sua história. Nunca teve na história da igreja uma geração que se preocupa tanto com hoje, tanto com agora, tanto com daqui a pouco. Mas eu tenho uma palavra: nós temos um desafio de entregar algo que alcance a próxima geração. Martinho Lutero prega suas teses à porta daquela capela, ele não estava fazendo algo para a geração dele, era para uma geração futura. Quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, ele não faz uma oração preocupado com o momento. Ele diz assim: Senhor, eu oro não só por estes, mas também oro por aqueles que virão a crer. Nós precisamos ser menos imediatistas e aprender a trabalhar mais a longo prazo. Eu não acredito numa fé que não nos ensina a trabalhar a longo prazo. A fé, ela opera a curto, a médio e longo prazo. Mas eu percebo que no século que vivemos existe uma fé fast food, existe uma fé micro-ondas. Mas a fé trabalha em 3 tempos: curto, médio e longo prazo. Se a tua fé não alcança a promessa de médio e longo prazo, se a tua fé não acredita em nada a longo prazo, desculpa, você está errado. A fé, ela trabalha em 3 tempos. Diga comigo: curto, médio e longo prazo. Eu vim te fazer entender, Daniel, o que vai acontecer ao teu povo nos dias futuros. Depois de falar com ele sobre o que vai acontecer, o anjo começa a descortinar o céu da Babilônia. É um dos textos mais formidáveis, porque o anjo vai dizer a ele, todos conhecem: Daniel, no primeiro dia que você orou, foram ouvidas as suas palavras, e é por causa das suas palavras que eu vim. Mas houve uma resistência. Daniel capítulo 10, versículo 13. Lê esse texto comigo que eu preciso te contar um segredo aqui. Daniel capítulo 10, versículo 13. Quem está com o pregador diz amém. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos principais, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. É interessante que eles estão, o tempo é o tempo do Império Medo-Persa. É o 3º ano. Ciro assume a cidade da Babilônia, faz um desvio no rio Eufrates, entra por baixo das muralhas, toma a cidade na noite do banquete de Belsazar. É um homem que ouve a palavra, é um homem que promulga um decreto, que promulga um edito. Mas 3 anos depois, quando esse anjo aparece a Daniel às margens do rio Tigre, ele diz assim: Daniel, eu demorei porque o príncipe da Pérsia é uma regência espiritual que quer governar essa nação, Daniel. Me resistiu durante 21 dias. E vem Miguel. O anjo fala que Miguel é guardião não da Babilônia, é guardião de Israel. Da Babilônia até Jerusalém, quantos quilômetros, Anderson? Mais de 1000. Daniel está na Babilônia, até Jerusalém, mais de 1000. O arcanjo Miguel é defensor do território de Israel, como diriam os pregadores antigos. Mas para que uma resposta chegue ao profeta Daniel, o anjo, o arcanjo Miguel, que é guarda da nação de Israel, se desloca do céu de Israel para fazer guerra sobre o céu da Babilônia. Porque quem define o céu da tua cabeça é você. O anjo está dizendo: Daniel, não há ninguém que esteja comigo a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel é guarda da nação de Israel, mas vai fazer guerra sobre o céu da Babilônia. Você não tem ideia do que acontece quando a gente ora. Irmãos, o arcanjo Miguel é guarda do território de Israel, vai fazer guerra sobre o céu da Mesopotâmia, para que o profeta Daniel seja respondido. Por isso que Satanás quer calar a tua boca, porque ele sabe que quando a gente ora, a geografia do céu é redesenhada.
Daniel me mostra uma grande lição, nada contra. Daniel está dizendo: eu não preciso ir lá orar em Jerusalém, eu não preciso ir lá orar no templo, porque se eu orar aqui e a minha oração for verdadeira, a glória do templo desce aqui, o céu de Jerusalém se abre aqui. Há uma guerra acontecendo sobre o céu da Babilônia e que afeta diretamente o céu de Israel. Vou repetir para você. Há uma guerra acontecendo sobre o céu da Babilônia e que afeta diretamente o céu de Israel. Porque as guerras que nós travamos aqui em oração, ela afeta nações, ela afeta países, ela afeta lugares que você não tem dimensão. O que nós precisamos é pedir mais a Deus para que abra os nossos olhos, para que a gente entenda o que acontece quando a gente ora. É Daniel 21 dias orando, 21 dias clamando, 21 dias jejuando, primeiro, segundo, terceiro, rosto quebrantado. Quem costuma jejuar sabe, os primeiros dias são normais, dali do quinto para frente vai dando fraqueza, mas as coisas vão mudando, porque o coração fica mais sensível. Você não tem muito apetite para as coisas da terra, você quer mais o céu. O corpo vai ficando fraco, vai perdendo peso, vai emagrecendo. Só que enquanto o corpo está perdendo força, o céu está se movendo. O céu está se movendo. Menos do nosso corpo, mais do céu. Menos de nós, mais da glória. Uma guerra sobre o céu da Babilônia, e por causa dessa guerra acontecendo sobre o céu da Babilônia, Miguel é deslocado para lá. Esse homem vestido de linho vai contar a Daniel todo o capítulo 11. Basicamente esse capítulo 11 se define de duas formas. Do versículo 1 até o versículo 35 tem pelo menos 500 anos de história, que fala desde o período de Ciro até o ano 63 a.C., quando Israel deixa de ser uma nação independente com o fim dos Macabeus e surge o Império Romano. Repito, Daniel 11:1 até o versículo 35, ali tem 500 anos de história. Ali dentro de 35 versículos tem a grande ascensão de Alexandre, que durante 13 anos vai fazer campanhas, tomar o mundo, morrer aos 33 anos, e vai aparecer depois grandes conflitos entre o rei do sul, Egito, e rei do norte, Síria. Ou seja, de Daniel 11:1 até Daniel 11:35 tem 500 anos de história, Império Grego nascendo e caindo, e as grandes guerras entre Egito e Síria. Eu poderia passar a noite aqui falando histórias, porém do versículo 36 em diante a coisa muda. Pela bondade de Deus eu gosto da escatologia, e há muitos anos tenho me debruçado sobre isso. E do versículo 36 em diante, do capítulo 11 de Daniel, não há correspondência histórica. O que significa isso? Significa que os eventos de Daniel 11 ainda estão para acontecer. Do versículo 36 de Daniel 11 até o versículo 45, o anjo começa a falar com Daniel sobre o reino do norte, o príncipe do norte. Porém esse príncipe do norte dali por diante não é mais a Síria, porque a Síria teve seu momento, teve sua hegemonia na história e caiu. Quem é o príncipe do norte de Daniel 11:36 em diante? Que vai armar as suas tendas palacianas contra Jerusalém, que vai marchar contra Jerusalém. O príncipe do norte de Daniel 11:36 em diante, no livro de Ezequiel 38 e 39, é chamado de Gog e Magog. Quem é o príncipe do norte? É só você abrir os mapas na sua Bíblia e você vai ver, abra o mapa no São Google, e você vai ver que o norte, o extremo norte, tem um príncipe no continente asiático, é a Rússia. Veja que o anjo está falando com Daniel de tempos futuros. E as movimentações militares que nós vemos hoje, é o príncipe do norte, a regência
que foi revelada a Daniel, chamada Príncipe do Norte dos últimos dias, que está começando a se manifestar. Pastor, isso nos toca? Isso é um sinal para nós, que a Bíblia é infalível. Isso é um sinal para nós, que aquilo que Deus falou certamente se cumprirá. Isto é um sinal para nós, que a profecia de Isaías capítulo 46 e versículo 9 não caiu por terra. Isaías 46 versículo 9 e 10, o profeta diz assim: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus vai se cumprir, o conselho vai se cumprir, a palavra vai se cumprir. O que nós estamos vendo, o príncipe do norte se movimentando, é Deus dizendo para a igreja: a minha palavra está começando a se cumprir. A minha palavra está começando a se cumprir. Pastor, mas isso é para Israel ou para nós? É lógico que é para Israel. Eu não quero jamais cometer a aberração de confundir o calendário da igreja com o calendário de Israel. Eu só preciso te dar uma informação preciosa que os alunos do ITEPA já têm: que quando a igreja for tirada da terra, o calendário de Israel vai acelerar. Quando a igreja for tirada da terra, o calendário profético de Israel vai voltar a acontecer. E eu tenho pena daqueles que tiveram oportunidades de estar nos cultos na Cidade Maf e não estiveram. Muitos vão se lembrar das lives, dos dias que os pregadores aqui diziam: quem quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E você saía pelas portas esperando mais uma oportunidade. Irmãos, prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu vejo dois sinais claros, Anderson, de que daqui a pouco a igreja vai ser tirada e o calendário de Israel vai começar a acontecer. O primeiro deles, o rio Eufrates está se secando, para que se cumpra a profecia de Apocalipse 16 e 12, que o Eufrates se secaria, e sob o Eufrates as nações marchariam contra Israel. Se você ler, pesquisar, o Eufrates está se secando, o rio Tigre está se secando, e o segundo grande sinal é o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O príncipe do norte, a Rússia, está se movimentando. Existem ataques que ninguém consegue explicar ainda, e eu te digo uma coisa: a igreja esteja atenta, a igreja esteja preparada. São indícios, são sinais, são indícios, são sinais que dentro em pouco a igreja vai ser arrancada da terra para encontrar-se com o Todo-Poderoso. Ainda aguardam a vinda do Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Levante as suas mãos na Cidade Maf. Nós estamos na última hora, filhinhos, é chegada a última hora, e daqui a pouco iremos para a mansão celestial. Estamos de passagem, e daqui a pouco a igreja vai subir. Um terceiro sinal: ninguém acreditava que um dia Israel teria uma aliança política com o Egito. Israel tem. Para que se cumpra a profecia, ninguém acreditaria que Israel teria aliança com algumas nações vizinhas, porque quando isso acontecer, Israel vai fugir para as terras de Moabe, para que se cumpra a profecia. Daniel está às margens do rio Tigre, e o anjo vem falar com ele de propósitos celestiais, decretos eternos, e vem mostrar a Daniel uma grande verdade. Daniel, este decreto que aconteceu diante dos teus olhos foi anunciado pelo teu irmão profeta Isaías.
E tudo que acontecer daqui para frente, Daniel, não é obra do acaso. O céu que governou até aqui vai continuar governando, Daniel. No capítulo 12, o anjo fala com Daniel sobre o tempo do fim, sobre a morte eterna, sobre os sábios que vão resplandecer como o firmamento. E é interessante que morte, na matéria de escatologia, é chamada de separação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus. O que é a primeira morte? É a separação do homem espiritual, do homem interior com o homem exterior. O que é a segunda morte? É a separação definitiva do homem entre Deus. Então não entenda a morte como descanso. Morte é descanso para nós os cristãos. Para os ímpios, para aqueles que não confessam a Jesus, morte é separação. É separação, a alma do corpo, e separação, a alma de Deus. Então se você está pedindo a morte, você que está me assistindo, preste atenção. Morte não é solução para a tua vida. Morte é separação. Morte é separação do corpo e da alma. E suicídio é separação do homem de Deus. Então você não precisa de morte, você precisa de vida. E Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas é interessante que esse anjo, que aparece no capítulo 10, às margens do rio, que toca Daniel, esse anjo vai mudar de posição. Daniel capítulo 10. Volte uma página na sua Bíblia comigo, por favor. Daniel capítulo 10. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e a palma das minhas mãos. Diga comigo: o anjo está na margem do rio. É a margem do rio que esse anjo vai tocar o profeta Daniel, vai fortalecê-lo. Daniel diz que por causa da visão lhe vieram muitas dores. O anjo vai tocar nele novamente e vai dizer: ser forte, ser forte. O anjo está às margens do rio. Mas no capítulo 12 que você leu comigo, versículo 5 e diante, esse anjo não está mais às margens do rio, ele está sobre as águas do rio. Se não bastasse Daniel ver todas essas coisas terríveis diante dele, agora ele vê o anjo saindo da margem e começando a andar sobre as águas do rio. E o anjo anda sobre as águas do Tigre e fica parado no meio do rio. Porém Daniel olha para as margens e ele diz assim: eu vi de um lado um homem que eu não tinha visto ainda. Do outro lado eu vi outro homem que eu também não tinha visto ainda. Agora a visão muda, porque tem um anjo de uma banda, de uma margem do rio, tem um anjo de outra margem do rio, e no meio, sobre as águas, tem um homem vestido de linho, com o corpo como berilo, e que o rosto é como um relâmpago. Daniel está às margens do rio e agora ele vai ver um conversar com o outro. Um vai perguntar ao outro. Nenhum nem outro tem resposta. Mas o homem vestido de linho que está sobre as águas, ele vai dar uma resposta. Daniel capítulo 12, versículo 5. Quem quer sair correndo diz amém. Sai não que eu vou te explicar. Daniel capítulo 12, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, outro de outra banda do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que levantou a mão direita ao céu, a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Qual é a primeira informação que eu tenho para você aqui? É que nada, nenhum movimento na terra,
os homens podem fazer para alterar os decretos e os tempos reservados por Deus para a sua exclusiva autoridade. E Daniel disse assim: eu ouvi, porém não entendi. Perguntei: meu Senhor, quando será o fim destas coisas? A visão é tremenda, porque tem um anjo de uma margem do rio Tigre. O anjo que está na outra margem do rio Tigre, ele não está apenas ali, porque o Eufrates fica a leste. Então há um anjo à margem do rio Tigre, e há o outro entre o Tigre e o Eufrates. Nenhum dos dois tem respostas sobre os tempos. E às vezes você se preocupa tanto com os tempos, sendo que até no céu, para anjos, o tempo é um segredo. Existe um anjo de uma margem, existe um anjo de outra margem. Por que a resposta não está de um lado nem do outro, nem de uma banda nem de outra? É o céu nos ensinando uma grande coisa: seja de um lado ou seja de outro, a resposta nunca estará na terra, a resposta está no centro, a resposta vem de Deus, a resposta vem do céu. Até existem anseios de um lado. O céu está ensinando a Daniel: Daniel, se você ficar desse lado do rio, você também não vai ter respostas. Se você for para o outro lado do céu, também não vai ter resposta. E a resposta que você vai ter, Daniel, não vem da terra, vem do céu. E quem determina o quanto você vai saber é o céu. Há um homem vestido de linho sobre as águas. Levanta as mãos para o céu e diz que seria um tempo, 2 tempos e metade de outro tempo. E o profeta diz: eu não entendi. E ao invés do céu explicar para ele, o céu diz assim, o anjo diz para ele: Daniel, vai. Porque às vezes é a única resposta que o céu vai te dar. Senhor, eu não estou entendendo. Então vai, mesmo sem entender, vai. Deus fala, eu não entendo. Então vai. É o céu me ensinando uma coisa: eu não preciso saber do calendário para andar. Aliás, quanto mais preocupado você estiver com o calendário, a tendência não é andar, a tendência é parar e se desesperar. Daniel está entre 3 anjos, um de um lado, um do outro, um sobre as águas do rio, falando de um tempo, 2 tempos e metade de outro tempo. E ele está assim: não entendi nada. Não entendeu nada? Então vai, Daniel, vai. O que o céu está dizendo? Para frente. Eu não preciso saber o que me espera amanhã para caminhar em direção ao futuro. Vai, Daniel. Peraí, me explica de novo: 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Vamos fazer uma conta, vamos fazer uma matemática aqui para eu me preocupar, para eu me preparar. O céu não trabalha assim. O céu não trabalha até assim. O céu não trabalha assim. E aqui tem outra verdade para você: o céu já te disse tudo o que você precisa saber, Daniel. Repito, o céu já te disse tudo o que você precisa saber. Você já tem informações suficientes para chegar até o fim da tua carreira, Daniel. Só 2 entendeu. Você já tem informações suficientes para chegar até o fim. Porque a tua vitória não está no meio, a tua vitória não está no fim. É interessante que Daniel tem mais de 80 anos e o céu ainda está impulsionando ele, se dizendo: vai, porque ainda não chegou o fim. Vai até o fim. O que o céu está dizendo? Independente do quanto você já andou, ainda tem mais 1 milha. Então anda, então anda. Você já tem informações suficientes para completar o que Deus mandou você fazer. Você já tem informações suficientes para chegar até o fim da tua carreira. Independente de ter andado 5, 10, 20, 50 anos, o céu está dizendo: Daniel, vai até o fim. O que o céu está dizendo? Não é hora de parar. Cidade Mof, não é hora de parar. Não é hora de desacelerar. Ainda temos uma marcha, ainda temos 1 milha, ainda temos uma jornada. Então vai até o fim, Daniel. Irmão, sabe qual que é a beleza desse texto?
O anjo falou com Daniel sobre 500 anos de história, falou sobre o Império Persa, Medo-Persa, sobre o Império Grego, sobre o Império Romano. O anjo falou com Deus um monte de coisa, mas eu amo a última palavra, vai. O que é que isso me ensina? Que é duvidosa toda e qualquer revelação que me faz parar e não me impulsiona. Porque a verdadeira palavra de Deus, ela me impulsiona. A verdadeira palavra de Deus, ela me impele, ela me projeta, ela me lança em direção ao meu futuro. A verdadeira palavra nos impulsiona. Daniel, vai. Existem duas definições paradoxais de rio e mar na Bíblia. A primeira fala sobre a vida de Deus. A água é sempre associada à vida de Deus. Mas a segunda definição, por isso que é paradoxal, de rio e mar, fala sobre o curso das nações sem Deus. O curso das nações na história. Por que o anjo, curiosamente, quando o anjo vai falar sobre tempo, o anjo não está na terra, o anjo está sobre as águas do Tigre, águas de pouca profundidade, mas que correm rápido. Porque assim é a história dos homens sem Deus. Pouca profundidade, muita velocidade e rápido passam. Cedo se vão. Por que o anjo está falando? Ele vai falar sobre tempos com Daniel, sobre as águas do rio Tigre, que é flecha, que é rápido. É o anjo dizendo assim a Daniel: quem determina o tempo é o céu. E o céu que determina o tempo, Daniel, tem controle sobre o curso dessas águas. Podem até estar correndo aceleradamente, mas o céu continua tendo controle sobre o curso de todos os fatos. Daniel vê um anjo em pé, sobre as águas do rio. Tem um grande paralelo com a visão de João no livro de Apocalipse. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo 10. Eu já caminho para o fim. Apocalipse capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça, rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas eu ouvi uma voz dizendo: guarda em segredo as coisas que 7 trovões falaram e não as escrevam. Versículo 5. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra faz o mesmo movimento que aquele anjo de Daniel. Levanta a mão direita para o céu, jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, e disse: já não haverá demora. Já não haverá demora. Eu vou falar de novo para você entender: já não haverá demora. Quando Daniel vê um anjo sobre as águas do rio Tigre, falando um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, até que se cumpra todas as coisas, é o céu dizendo ao profeta: eu tenho o controle do tempo, eu determino o curso da história, nada fugiu do meu controle. Homens bons e homens maus cumprem o meu propósito. Eu sou o Senhor das águas, eu sou o Senhor da terra, eu sou o Senhor da história. Então não se desespere, Daniel, tenha paz, porque tudo está debaixo da minha soberania. João, na ilha de Pátimos, ele vê um anjo com um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. É o céu dizendo: o que acontece aqui na terra e o que acontece aqui no mar já está determinado pela minha palavra. O que esse anjo tem na mão? Um livro. Porque o que define o que vai acontecer na terra e no mar é o livro.
Por isso que o Senhor disse assim a Daniel: Daniel, sela as palavras desse livro, porque muitos esquadrinharão, mas tu, porém, Daniel, vai até o fim. Vai até o fim. O Senhor fala com Daniel sobre 2 tempos. Diga comigo: primeiro tempo, livro aberto. Segundo tempo, livro selado. Preste atenção e agora eu termino. Nós ainda estamos num tempo de um livro aberto. Quando a igreja for tirada da terra, iniciará um tempo de um livro selado. Nós estamos no tempo de um livro aberto, mas o próximo tempo é o tempo de livro selado. É o tempo que se cumprirá o que disse o profeta Amós. Virá tempo que vão correr de um lado para o outro, do oriente ao ocidente, terão fome e sede não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós estamos num tempo de livro aberto, e no tempo que nós estamos de livro aberto, o livro aberto para nós essa noite diz: vai até o fim, porque no fim dos teus dias descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. 2 garantias o livro aberto nos dá. A primeira delas é que no fim dos meus dias eu vou ter descanso, e que ainda que você tenha se curvado em muitas fases da vida, o final da tua história vai se levantar, é se levantar. O final da tua história é de pé, é cabeça erguida, pronto para receber a tua herança. Vai até o fim, porque no fim dos teus dias descansarás. Não é hora de descanso, não é hora de parar. Avança. Há uma palavra do Senhor para a igreja essa noite. Continuemos marchando, continuemos avançando, porque no fim dos nossos dias está o nosso descanso, está o nosso repouso, está a nossa herança. A igreja fica de pé. Glória ao Deus de Israel. Glória ao Todo-Poderoso. Pastor, mas eu vim aqui para ouvir alguma coisa sobre o que vai acontecer essa semana comigo. Tudo que eu posso dizer é que você está dentro de um tempo determinado pelo céu. Permaneça na geografia de Deus. Permaneça com o céu aberto. Se esforce para manter o céu aberto sobre a tua vida. Quem define o lugar é você. Naquele lugar que algumas pessoas penduraram as harpas, Daniel está vendo o céu aberto. O Senhor está contando para ele milênios de história. O Senhor está tocando nele, dizendo: ser forte, ser forte, ser forte. O Senhor está dizendo: Daniel, tu porém vai até o fim. Então aprende isso. Você não precisa mudar de casa, não precisa mudar de igreja, não precisa mudar de nada. Tudo que você precisa é de um encontro com o céu à beira desse rio. Decretos favoráveis virão, dias bons virão. Outra coisa importante é que tudo isso que Daniel escreve prepara a próxima geração para enfrentar as dificuldades que a geração dele enfrentou. A geração de Daniel está terminando vitoriosa, porque é uma geração que viveu 70 anos de exílio. Mas no fim dos dias, Daniel está vendo o povo regressar para reconstruir Jerusalém. Qual é a lição prática disso? Que nós possamos ensinar os nossos filhos, prepará-los para os dias bons e também para os dias ruins. Por isso que o Senhor aparece a Daniel e diz: eu vim te contar o que vai acontecer nos próximos dias, para que a próxima geração esteja preparada, para que essa geração esteja preparada e esteja com o coração em Deus. E se você entrou aqui essa noite com a tua harpa no salgueiro, dizendo: eu não canto mais, eu não prego mais, eu não faço mais, eu não sirvo mais, até que Deus faça alguma coisa na tua vida, a primeira coisa que você vai fazer hoje é tirar a tua harpa e dizer: Senhor, eu volto para o meu lugar, eu volto para onde o Senhor me plantou, fazer o que o Senhor mandou, porque quando o céu se abrir, tudo se esclarece na tua vida. Diga para o teu irmão: você só precisa de céu aberto, nada mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui essa noite cultuando, que veio e
que está afastado da igreja, que parou na caminhada, está sem congregar, está sem igreja, parou, desanimou, enfraqueceu. Houve tempos que já acelerou, mas o dia ruim chegou. Alguém afastado aqui? Faça um sinal com a sua mão, deixa eu lhe conhecer. Alguém afastado aqui essa noite que quer voltar para Jesus, retomar a sua aliança com Cristo, recomeçar a sua caminhada. Se tiver alguém ao teu lado aí que você sabe que está afastado, chame essa pessoa e diga: vem aqui à frente, vamos lá, eu vou com você. Se houver alguém aqui afastado e quer reconciliar, retomar a aliança, sai do seu lugar e vem aqui à frente. A igreja vai orar com você e vamos selar essa palavra na tua vida. Oh glória, oh glória, aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh glória, oh glória. Alguém aqui essa noite cultuando, visitando, amigo da igreja, mas que nunca entregou sua vida a Jesus, e que ao ouvir essa palavra entende: eu preciso entregar a minha vida a Jesus, porque é só Ele e não há jeito. Eu não estou te convidando para uma denominação, para uma religião. Eu estou falando de Jesus. Jesus, Jesus. E a palavra do Senhor diz: ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se houver aqui alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecer como o único e suficiente Salvador, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida. E você não vai mais ser pressionado pelo curso do tempo. Você vai servir a um Deus que é Senhor do tempo, do céu, da terra e do mar, e você vai ter paz. Se houver alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar e corre. Se essa pessoa estiver aí do teu lado, traz ela aqui. Oh glória, oh glória. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória, aleluia. Existem pessoas aqui reconciliando, entregando sua vida a Jesus. A igreja estende as mãos para cá, os pastores, os obreiros, vamos orar comigo. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma noite na tua presença, porque mais vale um dia em tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Senhor, nós queremos entregar essas vidas diante de Ti. Perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida. Começa uma nova história. Nós declaramos um tempo novo. Nós declaramos um segundo semestre maravilhoso. Tempo de encontro, tempo de experiência com o Senhor. Nós declaramos que eles vão experimentar dias de paz, de prosperidade, de abundância, e vão ter certeza que o Senhor tem o controle do tempo, da história e da vida deles. Nós abençoamos essas famílias, fortalece-os, sustenta-os, ajuda-os na caminhada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja faz barulho e adore o Deus de Israel. Aleluia. Deus abençoe vocês. Semana de bênção, semana de vitória, semana de milagre. Glória.